Olá, meu nome é Loreta. Estamos em mais um LLcast. O Dr. Lucas Caseri hoje, infelizmente, está doente, então ele não pôde comparecer, mas eu vim e trouxe como convidado o Dr. Toninho, Antônio Correia Lopes. Acertei, né? Acertou. Ele fez a melhor faculdade do Brasil. A gente fez faculdade do ABC juntos, né? Nós somos contemporâneos da mesma turma e eu tenho prazer de chamar da minha turma, da minha faculdade, uma série de pessoas que têm destaque na medicina. Então, o Toninho fez ABC, ele é professor no ABC. Eu queria que você falasse tudo que você já fez de título da sua profissão e se apresentasse, né? Então, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui contigo, Loreta. Tivemos o prazer de se formar junto na 21ª turma do ABC, uma faculdade que hoje eu considero que é um expoente dentro da formação médica, né? Uhum. Perto de, infelizmente, uma quantidade gigante de faculdades de medicina que hoje estão se criando, muitas vezes sem a qualidade necessária ou a qualidade aceitável, mas a ABC, sem dúvida, eu acho que desde o nosso tempo até os dias de hoje, tem uma formação de excelência. Acho que a gente vê muitas pessoas, muitos colegas médicos que estão muito bem formados. E da nossa turma, todo mundo está bem, né? Muito bem, muito bem. Então, isso é um prazer para a gente, um orgulho ter vindo de lá, né, do ABC. E eu hoje continuo na faculdade, eu tive a felicidade, oportunidade de permanecer lá como docente da disciplina de urologia. Eu também respondo especificamente por um grupo que é de litíase urinária, né, as doenças de pedras nos rins, então eu que respondo por esse grupo. Também tenho uma participação associativa na Sociedade Brasileira de Urologia, na diretoria da SBU São Paulo. E tenho minha vida privada, um consultório, trabalho mais no Hospital do Coração, no HCOR, onde temos lá um grupo de urologia que trabalha lá. Então, realmente, estamos aí. Você trabalha bem, né? Sabe, a gente estava falando antes, né? Eu sou ginecologista, então eu sou a médica da mulher. E uma coisa que me chama um pouco a atenção, que o homem é um ser meio largado. O homem não vai ao médico, o homem não faz um check-up anual como a mulher e, consequentemente, homens vivem menos que as mulheres. Não sei se é pela falta de check-up ou se é por algum outro motivo especificamente. Mas como é que você vê isso? Os homens que vão ao seu consultório hoje em dia, eles são pacientes só encaminhados pela questão urológica ou alguns deles são seus pacientes? Porque, às vezes, os pacientes me falam assim, me indica um médico que cuide de mim. O urologista é esse médico? Essa pergunta é bem interessante, né? Durante um tempo, nós tivemos essa discussão até dentro da sociedade de urologia, porque o paciente é muito do cardiologista também. Então, quem é, entre aspas, o dono do paciente? É o cardiologista, é aquele que vai ser o médico do homem, que vai orientá-lo sobre quais check-ups ele deve fazer, quais exames ele deve fazer, ou é o urologista? Tá? Isso hoje ainda não é bem definido. Eu até sou sincero que eu acho que o homem procura primeiro o cardiologista. Essa é a impressão que eu tenho, que nos dias de hoje o homem existe uma preocupação grande com doenças cardiológicas, com mortes súbitas, com infartos. Então ele procura o cardiologista para o seu check-up cardiológico. E ali o cardiologista já faz a sua parte e eventualmente encaminha para os seus parceiros. Olha, eu quero que você tem mais de 50 anos, você tem que procurar um urologista, você tem que procurar um proctologista, porque você tem a necessidade de se fazer a colonoscopia ou a prevenção do câncer de cólon. Então, eu acho que ainda hoje o homem se centraliza mais no cardiologista do que no urologista. Mas isso também depende muito da postura do urologista. Se o urologista, quando recebe o paciente, ele o enxerga como um todo, de questionar ele, olha, o senhor tem 50 anos, o senhor já fez a colonoscopia? Muitos respondem, não, nunca fiz. Talvez o cardiologista não tenha orientado ele sobre isso. Então, aí ou ele nunca foi médico nenhum também, ou também nunca foi. Né? Você faz outros questionamentos, sua saúde cardiológica está boa? Está tudo bem contigo? Então, o paciente vai ficando mais aderente a você. Se você simplesmente o recebe
para aquela queixa específica. Ah, eu vim para fazer um check-up de próstata. Você faz o check-up de próstata e o dispensa, ele vai voltar no próximo ano apenas para fazer o próximo check-up. Se ele veio por uma questão sexual, por exemplo, você vai abordar esse item com ele e fim. Então, depende muito de como você abraça esse paciente também, como que você aborda essas outras questões. É porque eu tenho muito essa visão, né? Se o urologista já visse o homem desde um começo de forma anual, ele examinaria a próstata, né? Que é uma dos tumores mais frequentes no homem. Já orientaria, por exemplo, sobre a importância de ter um controle de testosterona. Mas eu vejo que muitos urologistas não fazem esse controle da testo. E se acham uma testo baixa, eles não tratam o homem. Sim. Né? Eu vejo muito isso. E eu não sei como é a sociedade de urologia nesses termos. Né? Você vai lá, examina a próstata, vocês habitualmente pedem a testo. Se ela está baixa, vocês repõem. Se o paciente está acima do peso, sendo a obesidade uma causa de hipogonadismo, você encaminha para alguém perder peso. Ou vamos supor, sei lá, chega um cara para você com um cálculo renal, mas você vê que ele está gorduchinho. Sim. Né? Então, como é que a sociedade, ou especificamente, como você se porta nesse sentido? É exatamente isso. Você tem que enxergar o paciente como um todo. Você não tem que enxergar ele como uma pedra no rim. Ele veio por causa da pedra no rim, eu vou tratar a pedra no rim. A gente sabe, por exemplo, falando especificamente em pedra nos rins, a obesidade é um dos fatores de risco para a litíase urinária. Obesidade é risco para tudo, já reparou? Os gordinhos ficam bravos, né? Mas realmente ele tem maior risco cardiovascular, ele tem menor testosterona, ele tem mais chance de litíase, ele tem cânceres de próstata mais agressivos. Então, o obeso realmente é um indivíduo que você tem que orientá-lo, que a perda de peso, a atividade física... É 90%. É saúde. Ele tem... Não adianta ele vir muitas vezes para você, já que falamos em testosterona, que é um tema extremamente importante, muitas vezes porque o cardiologista pediu um exame de rotina para ele, a testosterona está baixa, o cardiologista fala, vai no urologista ver o que é isso. Ele chega lá, obeso, sedentário, e fala para você, doutor, eu quero fazer reposição de testosterona. Ok, talvez ele tenha indicação. Um pouquinho de testo? Exato, uma gotinha. Talvez ele tenha indicação, mas você tem que falar, meu amigo, perder peso. Se você não perder peso, aí você vai explicar para ele toda a cadeia da aromatase, que ele está mais obeso, ele vai converter isso em estradiol, e você vai ficar dando testosterona para ele, e o resultado eventualmente não vai ser o que se espera. Agora, muitas vezes, só de perder peso, ele já tem uma melhora na sua testosterona. Né? Então, o que a Loreta falou, não adianta eu chegar lá, repor a testosterona, ver que ele está obeso na minha frente e não dar bola para isso. Você tem que, no mínimo, orientá-lo. Aí é o livre-arbítrio dele, não vou perder peso. Você que deu um jeito na minha testosterona, mas peso eu não vou perder. Mas você tem que orientá-lo. E quanto esse negócio da testo e de... como é que chama? Nossa, da disfunção erétil, a disfunção da vida erétil, sexual. menopausa, exato. Da disfunção erétil, por exemplo, essa queixa é muito frequente, eles vão e te procuram, porque assim, no meu consultório, o que eu vejo? Eu vejo duas populações. Uma população de mulheres que tem um marido que é o tarado do bairro, que todo dia quer bater o ponto, e uma população de mulheres que o marido mal tem relação. Ele tem uma impotência sexual importante, não admite isso e não vai atrás disso. Não sei, como é que você, populacionalmente, principalmente porque você faz parte de um serviço escola, vê isso? A maioria dos homens tem uma função erétil muito adequada e é o do bairro? Ou a maioria tem uma impotência e finge que não tem? Certo. O quanto o homem é capaz de admitir, putz, não estou indo bem? E qual é o primeiro sinal de impotência? É a diminuição da ereção matinal ou é a diminuição do tempo de ereção? Perfeito. Eu acho que isso vai bem de acordo com uma das suas primeiras falas, que é o fato do homem não procurar muitas vezes o médico. Eu acho que isso tem questões culturais envolvidas. A mulher, como é a menina vai no pediatra, do pediatra ela já emenda no ginecologista, e ela, quando fica jovem e independente, ela tem a cultura de seguir acompanhando com o ginecologista. O menino, ele quando sai do pediatra,
ele não tem Ele ninguém. fica abandonado. Ele não tem ninguém. Hoje tem a ebiatria que acompanha o adolescente, mas ele está perdido. E aí ele não tem um segmento. E aí o que acontece? Chega aos 40, 45 anos de idade, alguém fala para ele, você tem que ir lá num tal de urologista. Que vai lhe fazer um exame de toque no ânus. Ele vai olhar e falar, imagina. Alguém, né? Eu não sinto nada, eu urino bem. Eles associam muito câncer, acho que na sua área também, com sangue. Nunca saiu sangue na minha urina. Então eu não vou lá. Aí entra muito o papel da esposa. A esposa, muitas vezes, carrega o homem para o consultório. Sim, verdade. Às vezes ela agenda a consulta para ele e às vezes eles chegam lá e falam assim, eu vim porque minha mulher marcou para mim. Que bonitinho. Né? Que bonitinho. Então ele chega lá, alguns deles ainda nós sofremos essa questão de falar, doutor, mas não precisa mais fazer esse exame de toque. Né? Culturalmente tem uma inibição natural, tem um pouco de machismo, a palavra que quiserem usar, mas ainda esse acesso não é tão livre, né? Essa chegada. Então, aí também tem a questão, como eu falei, do urologista de abraçar o paciente, é a hora que você também tem que cativar o cara, saber explicar para ele, meu amigo, é um toque, pelo amor de Deus, né? Você vai fazer um toque, você vai minimizar o seu risco de descobrir um câncer de próstata tardiamente, que vai te matar, né? Como você falou, o câncer de próstata hoje é o segundo tumor mais comum entre os homens, ele só fica atrás do câncer de pele. E estima-se hoje que a cada 8 homens, 6 a 8 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, é mais prevalente que o câncer de mama. Então, é uma estatística alta, né? Claro que a gente sabe que, diferente da mama, não é a minha área, mas a gente vê cânceres de mamas muito agressivos. Talvez a próstata tenha um contingente grande que não é tão agressivo assim e, eventualmente, não vai matar o homem. Mas o diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem hoje 1 em cada 8 homens. É um número alto. É um número alto, né? E quando se desenvolve no indivíduo mais jovem, na faixa de 40 a 50 anos, ele tende a ser mais agressivo. O metabolismo é mais acelerado, essa doença pode se proliferar um pouco mais rápida. O obeso é mais grave, geralmente são tumores mais agressivos. Então, em relação à disfunção erétil, aí é o gancho que eu quis fazer. Se você já tem um homem que já hesita em ir ao médico, eu não vou lá me expor, eu não vou lá muito menos fazer um exame de toque. Muito mais eu vou lá dizer que eu não estou funcionando direito. Tem uma inibição natural. Tanto que é muito curioso a dinâmica de consultório. Tem paciente que chega e fala para você, não, eu vim aqui porque eu tenho uma dor estranha, cheia de coisas inespecíficas, cheia... E aí, quando está chegando o finzinho da consulta, que talvez ele está se sentindo já um pouco mais à vontade, ele fala, deixa eu te perguntar uma coisa, não tem nada para melhorar a vida sexual? Aí a consulta está começando ali. Agora, né? Ele foi por causa daquilo, né? E, então, existe uma barreira grande, né, do homem se expor dessa forma, principalmente sobre a vida sexual, que é algo, né, uma fragilidade, uma fraqueza, mesmo não me conhecendo, mas assim... E você sendo outro homem, né? Não vou me expor dessa forma. Então, é algo que a gente tenta desmistificar, dizer que a disfunção erétil, como você colocou, é algo frequente. Se você for ver estatísticas, acima dos 50 anos, estima-se que mais de 50% dos homens, 50 a 60, tem algum grauzinho de piora na sua vida sexual. Essa piora é em relação ao tempo de ereção ou ao prazer que ele tem da relação? Qualidade da ereção. Me explica. Qualidade da ereção. O indivíduo fala para você, olha, eu tenho ereção? Tenho, mas não é como era antes. Já não é aquela ereção firme, já não é aquela que eu sinto. Sustentada. Eu percebo que no meio do ato, às vezes, ele perde um pouco a ereção, né? Não é longa, como você bem colocou, não consigo mais ter uma relação longa, não consigo ter 2 relações, por exemplo, no mesmo dia. Então, assim, a gente percebe que, e isso é uma estatística real, de que se você pegar a população, esmiuçar a qualidade da vida sexual, mais de 50% teve uma piora. Não que ele consegue desempenhar, consegue ter o ato sexual? Consigo. Mas eu tenho ciência que não é como era antes, né? E nesse conceito todo, por exemplo, a gente lida lá no ambulatório de implante, a gente tem alguns homens que eu falo que esses são os corajosos mesmo, que tem aquele bando de mulher e ele tá lá. Esse cara, para mim, é macho. Porque ele tá lá, aí
imagina que assim, só tem professora, a maioria somos mulheres. Então, eu pergunto assim, ó, e a ereção matinal, como tá? Eu sigo o questionário de Adam, né? E este homem que vai lá no ambulatório é um homem muito bem resolvido. Então, ele fala, explica. Mas qual é o critério de perda de função? Por exemplo, a ereção matinal, né? Que o menino acorda lá com o pijama, que não dá para sair da cama, ela vai se perdendo ao longo do tempo. De que forma? Qual que é o critério? E o tempo de relação? Qual que é o critério? Tá. Você, por definição, a disfunção erétil é a incapacidade de ter ou manter uma ereção para ter um bom ato sexual. E o que é isso? Então, por exemplo, fala assim, olha, eu não estou conseguindo ter ereção, ponto final. Então, essa é uma disfunção, essa é a clássica. Ou aquela indivíduo fala assim, olha, eu tenho a ereção, mas assim, no meio do ato eu tenho perda de ereção. Eu tenho o meu pênis tem uma detumescência. Ele fica flácido. Ele fica flácido e eu tenho que parar a minha relação. Exatamente. ou às vezes existem as questões ejaculatórias, onde o indivíduo fala assim, olha, eu estou tendo uma ejaculação precoce, que eu penetro e rapidamente eu ejaculo e acabou a relação, né? Então, a disfunção erétil, ela mais por definição é a incapacidade de ter ou de manter a ereção matinal, como você colocou. A gente percebe que com o avançar da idade vai se perdendo, até porque, obviamente, o homem vai tendo uma perda na sua qualidade da ereção com o decorrer da vida. O que não é aceitável, o que era aceitável no passado, quando você tinha um homem de 70 anos de idade, 75 anos de idade, que procurava o médico e falava assim, olha, a minha ereção já não é mais como era antes. E o médico, às vezes, até ridicularizava isso. Falava assim, mas já tá bom, né? Já deu, né? 75, já tá bom demais, né? Então, hoje, a nossa obrigação é, independente da idade do indivíduo... Ele tem a queixa, eu trato. Mesmo com uma população, principalmente por causa da população longeva que a gente vem tendo hoje. Você tem não só que não ridicularizar, como estimular. Pô, que ótimo, o senhor tem 80 anos, o senhor quer ter vida sexual? Pô, maravilha, acho ótimo, vamos. Perfeito. Sua esposa também tem interesse? Tem? Pô, que ótimo. Então, temos que ajudar. E hoje a gente tem alternativas para tentar melhorar essa qualidade. E nesse tratamento, por exemplo, vamos supor que tem uma queixa sexual, você dosa testo e a testo está normal. Perfeito. Qual é a conduta? Não é uma explicação para médico, né? É mais para leigo, só para as pessoas poderem entender. Claro. Então, assim, em relação à testosterona, nesse cenário que você colocou, a testosterona está normal. Mas, assim, importante a gente saber, quando a testosterona está baixa, o principal impacto é na libido. Tá. É o principal impacto. Quando o indivíduo chega para você e fala assim, doutor, eu tenho vontade de sexo, eu tenho vontade, mas eu não estou conseguindo ter uma ereção satisfatória, provavelmente a testosterona deve estar normal. E aí vou fazer uma pergunta, só porque eu li um artigo e lembrei disso. Seria importante, por exemplo, saber quanto é essa testosterona quando esse cara é jovem. Vamos supor que aos 30, o Toninho tinha uma testo de 800. Hoje o Toninho está com 54 anos e está tendo uma testo de 350 e a ereção dele já não está tão boa. Qual que é essa definição de normal, né? Isso é interessante. A gente considera o normal acima de 320. Tem alguns laboratórios que é um sarrafo mais baixo. 300. Mas aí também, às vezes, 240. É muito baixo. É muito baixo. Então, o ideal é acima de 320, pelo menos. Mas existe realmente isso que você colocou. Tem homens que trazem esse histórico e falam, minha testosterona sempre foi 800, 750, sem reposição, sem nada, é o meu natural. E hoje eu estou com 300 e pouco, estou com 400. Então, realmente, às vezes, para este indivíduo, para o perfil dele, para as necessidades dele, o 400 ele esteja abaixo. Apesar de que você vai falar assim, mas não é habitual eu repor quando a testosterona está dentro da faixa de normalidade. Mas, eventualmente, você customiza aquele caso e fala, olha, então, para o senhor eu vou dar um pouquinho para a gente ver o que acontece. Eu estou te perguntando porque o professor Vilmar segue exatamente essa linha. Então, ele me fez ver essa outra parte. Ele falou assim, Loreta, um cara que sempre teve uma testo muito alta, de repente ele começa a cair, para ele faz diferença. E ele ainda brinca, ele fala assim, todo cara de 30 anos, 35 anos, devia colher a testo para saber quanto está,
porque se depois ele tiver uma queixa e não tiver tão baixa, pelo menos você fica no meio termo. Você tem um parâmetro de referência. Claro, é interessante isso. Mas a testosterona, ela está mais vinculada realmente à libido. Tá? Se o indivíduo diz, olha, o meu problema é ereção, geralmente a testosterona dele está normal. Tá. E os problemas de ereção, né? Para a gente tentar ser o mais didático possível. Os problemas de ereção a gente pode dividir em dois grupos. Então, eu tenho problemas de ereção de ordem física, orgânica, onde eu tenho uma doença que está comprometendo a minha ereção. Entre elas, diabetes, é uma das doenças mais comuns, né? Vasculopatias, doença vascular, né? Doenças coronarianas, idem. Inclusive, existe uma relação muito direta de doença coronariana e problemas vasculares e problemas de ereção. Questões neurológicas, então se você tem uma doença neurológica, indivíduos que, por exemplo, sofreram um AVC, sofreram algum quadro neurológico, eles podem ter um comprometimento da ereção. Então, aí serão, e a parte hormonal, obviamente. Então, a gente tem esse grande grupo físico. Que você vai chegar no seu consultório, você vai fazer todo o histórico e ele já tem um quadro que você vai arrumar. Você já vai arrumar. Então, assim, você muitas vezes batendo o olho no sujeito, você já consegue imaginar, não, esse indivíduo está com a vida sexual ruim porque ele tem um problema físico ou ele tem um problema emocional e psicogênico. A gente recebe molecão de 25, 26 anos de idade, fortão, inteirão, que vem com problema de ereção, que diz para você que trocou de namorada e com a namorada ele não está conseguindo desempenhar. Né? Você acha que esse menino tem algum problema físico? Claro que não. Ele tem alguma inibição psicogênica. Ele está com uma parceira nova, ele está querendo performar bem para a parceira nova, aconteceu alguma coisa, às vezes você vai destrinchando com ele, é uma parceira mais velha, ele se sente mais inibido. A mulher tem experiência. Isso, então tem uma série de situações que estão só do biotipo. Agora, de novo, vamos pegar no pé do gordinho. Chegou um indivíduo super obeso. Você vai ser cancelado. Chegou um indivíduo super obeso, diabético, hipertenso, tabagista, toma um monte de bebe medicamento. Pra caramba. Exato. E fala para você que a vida sexual dele não tá boa. Vamos ajudá-lo, mas ele precisa se ajudar também. Ele precisa perder peso, ele precisa atividade física, ele precisa parar de fumar, ele precisa controlar a pressão, ele precisa dar um jeito na vida dele. E aí, se for necessário reposição hormonal, vai ser feita. Se for necessário medicamentos para otimizar a ereção dele, vai ser feita. Mas Então, a gente tem esses dois grandes grupos que, a verdade, você batendo o olho... você sabe. E quando é do ponto de vista psicológico? Então, qual é a abordagem? Psicogênico, primeiro você tem que fazer ele entender que muitas vezes não é difícil, porque alguns deles já vêm com a cabeça formada de que eles têm um problema. Fala, eu tenho um problema. Aí você tenta dar exemplos. Fala, olha, vou te dar um exemplo. Se um casal está lá namorando, tendo relação, e o filho entra no quarto, por que o pênis do homem amolece? Porque existe uma descarga de adrenalina, uma ansiedade, e a adrenalina detumesce o pênis imediatamente. Né? Se você está passando por um problema emocional, financeiro, conjugal, o que quer que seja, que você vai tentar ter uma relação com a sua parceira... Se a cabeça está funcionando em outro lugar. Se a cabeça está funcionando em outro lugar, se a tua adrenalina está lá no alto, você não vai conseguir. Né? Então, você chega para esse indivíduo e fala para ele, olha, você é saudável, rígido, você não tem nenhum problema de saúde, não toma medicação nenhuma, você tinha uma vida sexual plenamente normal e agora ela piorou. Né? O que está acontecendo é que a gente fala, você entra num looping. Você teve uma relação de má qualidade. Foi frustrante. Você fica super encanado com isso, você carrega isso para sua próxima relação. Muita adrenalina não vai dar certo, você vai carregar mais. Quando que ele sai disso? Quando ele tem uma relação de boa qualidade que ele ganha confiança. Aí ele volta. Aí ele volta para o prumo. Só que para quebrar esse eixo, às vezes você precisa lançar a mão de medicação, dar lá umas tadalafilas para ele, para melhorar a qualidade da ereção, dar exemplos para ele, falar, você se masturba? Se ele se masturba e tem ejaculação, ele não tem problema nenhum, né? Exatamente, eu me masturbo. Ué, mas na masturbação você tem ereção e ejaculação? Tenho. Então, está funcionando tudo direito. Então, você vai tentando tirar ele, às vezes, looping, necessitando de uma ajuda de psicólogo. Olha, eu vou te encaminhar para uma psicóloga, para uma terapeuta super delicada e super especializada nesse assunto.
e ele sai disso, né? Mas aí você como ginecologista sabe bem, você tem que ver muito o comportamento da parceira. Se a parceira for uma parceira que tá cobrando esse moleque... Fala assim, meu filho, cadê? Putz, não tem como, Não vai, né? Não tem como, comparativo, sabe? Poxa, mas eu tinha um outro namorado que não era assim, né? Mas o homem pergunta, porque pergunta, né? A coisa mais ridícula do Como homem. como era? Como era seu outro parceiro? Ou se não, essa foi boa? Gente, não pergunta se foi boa, não precisa, né? Então, existe do homem essa necessidade do elogio. Do você foi bem, porque o homem, nesse sentido... minha filha falou outro dia, né? Falou assim, a gente foi numa peça com a Camila... Aí ela falou assim, mãe, por que você me traz nessas peças? O cara só fala do pênis dele e de sexo. Aí ela falou, eu tenho 16 anos, eu não sou casada. Eu falei, filha, você vai aprender que o melhor amigo do homem é o pênis dele. E para eles é o mais importante. Né? Genitalizado. Então, e para o homem isso é importante. Então, se a mulher fala que o outro foi melhor, ele já brocha. Se a mulher cobrar, ele brocha. Sim. E o homem, às vezes, cai nessa ilusão, onde queria até entrar, de que se ele tomar o Viagra, ele vai ficar melhor. E a minha pergunta é, sempre que tomar o Viagra, independente de tudo, vai ficar melhor? Fica melhor. Fica. Isso você não devia ter respondido. Tanto que... Mas já falou, é verdade, né? Tem verdade. Que aceitar. A Roberta com cara feia lá. Tanto que você vê, às vezes, que o que você tem que explicar para o homem é o seguinte... Se você chegou numa situação especial, você fala, poxa, eu quero performar melhor esse fim de semana, eu vou tomar um remedinho, muito, muito, muito provavelmente a sua ereção vai ser mais firme, vai ser de melhor qualidade e você vai ter não só uma relação mais prolongada, como uma maior chance de ter uma segunda relação. Então, tem muitos homens que falam assim, sem o remédio, eu não consigo ter 2 relações no mesmo dia. O que é meio óbvio, né? No envelhecimento. No envelhecimento, você já não está mais para isso. Mas, assim, só que a resposta é a seguinte, e se eu não tomar, o que vai acontecer? Nada. Você vai ter a sua ereção habitual. Então, quando existe aquela pergunta, eu não vou ficar viciado nisso? O viciado é assim... É psicológico. É psicológico. Puxa, mas é muito melhor que o remédio. Minha ereção é muito melhor. Então, eu vou tomar. Mas tem algum trabalho que mediu isso? Um cara que não tem doença e fica tomando, e se isso a longo prazo tem alguma alteração na irrigação peniana, no tempo de resposta? Você podia fazer lá na faculdade. Vou sugerir pro pessoal lá da... não é? E aí você dizer para ele que quando ele não tomar, ele vai ter a ereção habitual dele. O que eles chamam de uso recreativo, eles usavam esse termo, né? Que era um pouco criticado, né? Fala, poxa, eu não acho certo jovem, não adolescente, né? É demais, mas jovem, adulto jovem, ficar tomando sem precisar. Hoje já é mais aceito, essa é a verdade, sabe? Aquelas situações já que especial, não dá para lutar contra eles, né? Una-se a eles. Ela toma hoje, né? Orienta, e tem né? uma ereção melhor, vai ter uma relação mais satisfatória, mas dizer a ele que não tem essa história de se eu não tomar, eu não vou conseguir ter relação. Não, vai conseguir, mas sem dúvida num grau de qualidade, se a gente pode falar assim, um pouquinho menor. E sabe que eu tenho no consultório? Eu tenho uma parte das pacientes que vem e reclama de que o marido não tem muita relação com ela. E eu sou uma pessoa assim, que eu vou criando laços de intimidade muito grande, né? Então, frequentemente eu pergunto... E com o tempo ela vai me falando que esse marido, que esse namorado vê muita pornografia. Como entra a pornografia de forma negativa ou positiva na vida sexual de um homem? Acho bem legal essa pergunta. Porque a pornografia, se você for deixar de lado questões éticas, às vezes questões religiosas... Aqui não tem isso. Se você for deixar de lado isso... A pornografia ela pode ter o seu lado bom e o seu lado ruim. O seu lado bom no sentido de estimular um homem, que o homem se sinta estimulado com desejo de ter sexo e eventualmente ele vai procurar a esposa dele para que aquele desejo se resolva, vamos dizer assim. Mas muitas vezes, principalmente aí numa população mais jovem, que não tem muito discernimento das coisas... Ele corre um risco de interpretar que a performance sexual dele não é normal. E que tem que ser daquele jeito. Porque ele começa a interpretar que aquilo é o normal. Homem que tem
pênis enorme, entendeu? Que fica lá tendo relação durante 2 horas sem parar. Que ele E só nem sua, o desgraçado, você já viu? Então, o cara é um atleta, né? Que depois de 2 horas ele ejacula, né? E aí tem muita gente que vem questionar. Eu não consigo ficar... Minha relação dura 8 minutos, às vezes. Eu, infelizmente, queria ejacular mais tarde. Alguns que vêm questionar o tamanho do seu pênis, do genital, porque isso o adulto, né, a pessoa já mais experiente, tem discernimento. Mas um moleque, às vezes, olha aquilo e fala, caramba, meu pênis perto desse não é nada. Né? Ou a minha ereção perto disso não é nada. Eu não consigo ficar tanto tempo assim. Então, isso é um perigo para que você comece a criar um grupo que começa até a desenvolver alguma coisa psicogênica porque se interpreta como anormal. Não, eu não sou normal. Isso é o normal. Né? Então, a pornografia tem o seu lado bom, mais uma vez falando, tirando as questões éticas, religiosas, tem o seu lado bom de estímulo, mas e acho que também de desmistificar certas posições, certas relações, né? Sim, que sejam promíscuas, né? Que seja uma coisa feia, né? E assim, sexo anal, que é um negócio muito, muito... Eu acho que é o maior tabu que tem. Combatido, né? E é um tabu muito grande, né? Principalmente pela religião. E aí vem outra coisa, né? Toda mulher sempre fala assim, doutora, e o sexo anal, vou ter que fazer? Porque meu marido está pedindo. Aí, não sei se você tem esse grau de acolhimento, de conhecimento, mas o sexo anal para o homem é melhor que o sexo vaginal ou é uma questão de se sentir merecedor, de saber que é um passo a mais? Como o homem interpreta o sexo anal e por que a maioria dos homens pede sexo anal? Então, sinceramente, Você nem esperava essa pergunta, né? Desculpa. Daí, em ambiente de consultório, sinceramente, isso é pouco abordado. Tá? É diferente, né, o relacionamento do homem. Talvez você, entre mulheres, vocês consigam ter mais... A gente conversa de tudo, menino, você nem imagina. O homem dificilmente questiona se isso pode, se não pode, né, como que tem que ser feito ou deixar de ser feito. Para a gente, às vezes... ou também não interessa aquilo para que seja abordado daquela forma, né? Então, é pouco falado. Não sei, honestamente, eu acho que o sexo anal, agora pensando qual que é a cabeça do homem... né? Você como homem. Eu acho que talvez seja uma coisa mais de poder, talvez. Eu falo exatamente isso para ela. Eu acho que é uma sensação de poder. De poder. Conseguir algo que é difícil de conseguir. Eu acho que é uma coisa de um fetiche, assim, que talvez assim de prazer você dizer, é igual. Né? É muito mais prazeroso, tal. Não chega até se você tem uma obrigatoriamente isso sim, quando é possível, eu falo por alguns homens que às vezes aparecem com umas uretrites ou com umas epididimites, que são inflamações. Que são inflamações na uretra, infecções na uretra ou infecções às vezes nos testículos. Aí sim eu tenho que questionar. Eu falo, o senhor teve algum trauma, alguma pancada? O senhor teve alguma relação? O senhor teve relação anal? E aí a gente se depara muitas vezes com muitos homens que têm relação anal e sem preservativo. Então aí você fala, olha, isso você tem que tomar cuidado porque essa uretrite, sem dúvida, essa infecção uretral você desenvolveu pelo ambiente contaminado que contaminou sua uretra, né? Então, se você for pensar, talvez, um casal que tem um sexo vaginal sem preservativo é mais prazeroso, eventualmente, com um sexo anal com preservativo, que você tem uma diminuição da tua sensibilidade. Eu acho que pensando, como você falou, como homem, é mais uma coisa de poder, né? Eu também sempre falo isso. Na grande maioria das vezes, eu imagino, aí mais uma vez você que lida com mulheres, a mulher nega, que a mulher talvez não... parte dela não se sinta confortável, não goste, talvez. Porque existe toda uma história de preconceito, né, que é imputado à mulher, e elas sempre me questionam, né, nesse sentido. As relações homoafetivas, onde um dos parceiros sempre quando ele é penetrado, aí elas falam assim para mim, mas será que neles não dói? Eu falei, menina, eu nunca perguntei isso para ninguém, né? Mas eu acho que não. A pessoa vai desenvolvendo uma certa intimidade, uma certa habilidade, consegue relaxar e não tem a dor. Sim. Né? E eu tinha uma grande amiga
E ela falava assim, ai, comigo não pode isso aí, não pode. O dia que quiser vai me dar um anel de diamante. Ela era ótima. E aí eu vou, né, com um anel de diamante, olharei para ele e chorarei minhas lágrimas dele enquanto isso. Então, você está vendo o peso que é? Então... Né? Então, isso tudo eu acho que tem que ser desmistificado, tem que ser orientado para que a população em geral tenha acesso e possa escolher de forma livre e não com peso nas costas, Sim. né? O que gosta, o que não gosta, acho que o casal tem que se entender, né? Eu acho que uma coisa que não é prazerosa e boa para a mulher, acho que o homem tem que entender que não é legal. Pô, uma coisa que vai ser bom só para mim e a mulher vai estar sofrendo para te fazer entre aspas, favor, não dá para ser assim, né? Acho que a parceira... Nem com anel de brilhante. Não, acho que não pode. Acho que se ela... não, então vamos ver como é. Nunca fiz, então eu quero ver como é. Ok, olha, não gostei. Acho que acabou, né? Não dá para o homem falar, não, mas vamos lá. O que não é prazeroso para os dois, acho que não tem sentido, né? Sim. Acho que perde um pouco. E como você vê a população mais velha com acesso a todas essas medicações que melhoram a ereção, né? O Viagra, todos eles, e tendo mais relações sexuais. E, tecnicamente, os casos de HIV e sífilis estarem aumentando nessa população, como que vocês, da urologia, orientam esses homens mais velhos? Porque eles têm livre acesso. Você vai na farmácia, compra, toma, ninguém orienta, né? Eu não sei nem se ele está tomando certo, às vezes ele toma um, às vezes ele pode tomar dois, mas dá ao homem um poder de procurar uma mulher mais jovem e ser mais promíscuo. Sim. E eu acho que uma outra questão é que os jovens hoje, que já cresceram na época da AIDS, infelizmente, eles se acostumaram mais a ter vida sexual com preservativo. Que é a nossa geração, né? Que as pessoas ainda morriam com AIDS. Sim, foi a década de 80, de 90, no Heliópolis, né? Que era trágico, né? A quantidade de casos de HIV e doenças oportunistas devido ao HIV. Os jovens hoje, eles já parece que com as precauções que foram orientadas sobre as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, eles já cresceram incorporando o preservativo na sua vida sexual. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, sem dúvida, né? Em todos os sentidos. Quando você pega a população que você falou, eles não usaram o preservativo na vida deles. Pôr, eu acho. Entendeu? Nem sabem, não sente prazer com preservativo. Então, a maioria desses homens de mais idade, eles não vão ter relação com preservativo. Eles vão ter relação como sempre tiveram, né? Então, obviamente, eles ficam mais expostos a pegar determinadas doenças, né? Então, muitas vezes, quando um indivíduo de mais idade aborda alguma coisa sobre vida sexual, e você vai tentar auxiliá-lo de alguma forma, e você percebe que ele tem múltiplas parceiras, ou eventualmente ele é viúvo, separado, e agora ele está com mais uma liberdade, às vezes a gente fala, seu coisa, não esquece de pôr o preservativo. Entendeu? A gente tem que orientar obrigatoriamente, apesar de que muitos deles já estão escolados, né? Mas isso é uma verdade, essa população não está adaptada, né, a usar o preservativo como as novas gerações, né? E sabe uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas pode ter curiosidade? Qual é a diferença entre Tadalafila, Sildenafila, todas essas medicações? Elas têm indicações precisas ou é tudo a mesma coisa e só muda o tempo ou a posologia, né? O tempo de intervalo e a posologia. Legal, isso é bacana. A primeira droga que surgiu foi a Sildenafila, que é o Viagra, tá? Da Pfizer, foi o primeiro que apareceu e reinou sozinho durante muitos anos. E por isso até era um medicamento caro, né? Era um medicamento caro porque estava sozinho no mercado. Quando se quebrou a patente, surgiram outras drogas. Então surgiu a Tadalafila, né, que um dos nomes comerciais é o Cialis, e o próprio Tadalafila genérico hoje funciona muito bem. Depois surgiu a Vardenafila, que é o Levitra. Né? Você não conhecia. E depois surgiram alguns outros. Mas a verdade é que hoje no mercado, o que mais se usa é Sildenafila e Tadalafila.
Dentro da tadalafila, quanto à miligramagem, o Viagra, a sildenafila, você tem de 25, de 50 e de 100 miligramas. Ai, meu Deus, não quero nem saber como é que funciona isso. O de 100 miligramas é muito pouco usado. Acredito que no mercado até seja difícil de encontrar. O carro-chefe é 50 miligramas. Na tadalafila é de 20 miligramas. Tá. Né? Qual a diferença das duas? Né? O Viagra de 5, a sildenafila de 50 miligramas, ela tem uma ação, uma meia-vida de 8 horas. Tá. Então quer dizer que eu tomo e fico 8 horas? Boa pergunta. Esse medicamento fica 8 horas em média circulando. Então, ou seja, se você tiver qualquer estímulo sexual dentro do período em que a droga está circulando, você vai ter auxílio da droga na sua ereção. Perfeito. Se eu tomei uma sildenafila e fui tentar um ato sexual 12 horas depois, teoricamente, farmacologicamente falando, você não tem mais o efeito da medicação. Qual foi o diferencial da tadalafila? Um medicamento que tem uma duração de 36 horas. Ai, meu Deus. Ou seja, se você tiver uma relação no dia seguinte que você tomou, você ainda tem uma atuação da droga. E aí depois a empresa, que é a Lilly, ela fez uma pesquisa sobre a droga, sobre a medicação, o que o cliente achava. Todos achavam a droga muito eficiente, etc. Mas eles tinham uma queixa. Qual? Que se chamava a perda da espontaneidade, que era o problema de ter que tomar o remédio na hora da relação. Eles falavam assim, olha, funciona bem, mas isso, desculpe a palavra, é um saco. Eu conheço uma pessoa ali, tenho uma oportunidade, putz, estou sem meu remédio. Ou eu vou ter que correr numa farmácia, ou eu vou ter que dar o meu jeito para conseguir tomar, porque daqui 1 hora eu vou ter uma relação. Então, aí, eles lançaram a tadalafila de 5 miligramas de uso diário. Ah, foi assim, agora entendi. Então, você tomando diariamente 5 miligramas, você vai ter uma quantidade de tadalafila circulante para que quando você for estimulado, a droga entra. E não faz mal ficar tomando isso aí, não? Não, por isso que eles colocaram uma dosinha baixa. Os efeitos colaterais mais comuns dessas drogas é dor de cabeça. Tem pessoas que realmente, por causa da vasodilatação, sente bastante dor de cabeça, sente um rubor no rosto. Alguém fala, pô, meu rosto fica muito vermelho, né? E um pouco de sensação de nariz entupido. Eles falam uma obstrução nasal, tudo por vasodilatação. Tem pessoas que têm esse sintoma muito severo, falam, eu não consigo tomar porque me dá como se fosse uma enxaqueca. E tem, eu diria que a grande maioria aceita bem o medicamento. O rubor acontece, mas assim, aceita bem a medicação. Aí você, claro que você tem que trabalhar muito. Te confesso que muitos homens que tomam 5 miligramas todo dia não é o suficiente. Entendi. Eles falam, olha, quando eu vou chegar no ato, ainda não é o que eu quero. Então, aí você eventualmente tenta, fala, olha, então toma outro de 5 na hora do ato. Mas aí perde um pouco o objetivo da droga. O objetivo é ele tomar todo dia. E para que quando precisar, ele não tenha que sair correndo e tomar um remédio. E nenhuma dessas drogas dá priapismo, né? Que é um efeito... É difícil, né? Priapismo é o momento em que o pênis fica ereto e ele não consegue... Ele fica continuamente, independente do estímulo, ele fica, não perde a ereção. E o que é ruim, né? E aí, às vezes, o indivíduo precisa ir ao pronto-socorro para fazer uma punção para esvaziar o pênis. Assim, o que dá um pouco de priapismo, é porque, assim, falando em tratamento para melhora da ereção, nos dias de hoje, o que mais se usa são os comprimidos, né? Esses que nós falamos. Isso. E a segunda opção que se tem é o que a gente chama de droga intracavernosa, que é o indivíduo que, por alguma questão, os comprimidos não são eficientes para ele, então ele faz uma aplicação diretamente no pênis no momento do ato sexual. Se ele não controlar bem a dose que ele injeta, aí sim ele pode ter essa situação. Aí arma a barraca e fica... E aí ele fica... E aí você tem que explicar que se ele ficar mais de 3 ou 4 horas em ereção, tem que ir para o pronto-socorro para esvaziar aquele corpo cavernoso, senão ele pode ter fibrose e perda de ereção. Até nisso homem dá sorte. Então, antes de acabar, tem um outro problema que é muito comum, que é o homem que tem ejaculação precoce, né? Isso também eu tenho bastante no consultório, a queixa da mulher e o homem, e aí que ele não vai no médico. É esse cara que eu mando e ele não vai ao médico. Tem tratamento, não tem?
existe um grande preconceito, porque eu acho que deve ser muito constrangedor para um homem ter uma ejaculação precoce. Eu acho que muito mais constrangedor do que não ter a ereção. Qual que é o tratamento nesses casos? Ejaculação precoce é um distúrbio ejaculatório muito frequente, né? E no passado se atribuía muito à sensibilidade do pênis, então já se atribuiu ao excesso de prepúcio. Então, uma das sugestões que se fazia no passado era fazer postectomia, fazer cirurgia de fimose, retirar a pele do pênis para diminuir a sensibilidade e, eventualmente, resolver uma ejaculação precoce. Né? Se percebeu que isso não resolvia. Então, hoje o que se entende é que a principal causa da ejaculação precoce é uma excitação muito grande no ato sexual ou psicogênica. Que é a ansiedade, maioria, né? que é a maioria. Então, o tratamento hoje, além de você eventualmente tratar esse indivíduo com ansiolítico, existem algumas medicações muito eficientes, medicações inclusive que se toma no ato, da mesma forma que a tadalafila e o sildenafila, ele meia hora, 1 hora antes da relação sexual, ele toma um comprimido que retarda essa ejaculação. Né? Mas o principal tratamento hoje para ejaculação precoce é ansiolítico. Paroxetina, por exemplo, se usa muito. Né? Um comprimidinho noturno de paroxetina, baixa um pouquinho a ansiedade. E é uma coisa tão simples e o homem fica negando esse tipo de tratamento. E você assim, orienta o paciente, né, que, claro, a ejaculação precoce tem os mais diversos graus. Tem homens, por exemplo, que falam assim, doutor, eu ejaculo na roupa. Ai, tadinho. Só durante a preliminar eu já ejaculo. Tadinho. Tem vezes que eu não chego nem a penetrar e eu ejaculo. Tem outros também sem noção, que falam para você que... Daí eu falo, mas quanto tempo o senhor ejacula? 10 minutos. Aí você fala... Aí você fala, 10 minutos é ejaculação precoce, né? Então, tem gente que não sabe nem definir o que é. Uma ejaculação. Ou seja, ele gostaria de ter uma relação mais longa e ele interpreta que ele tem ejaculação precoce. Mas, assim, orientar as suas pacientes que realmente existe alternativas muito eu falo, boas mas o homem é muito melhorar. teimoso. Eu vou agradecer você, Toninho. Foi um prazer. Eu, por mim, continuava aqui se não fosse a Roberta interromper. Tá? Foi maravilhoso. Assim, você é de um conhecimento, de uma praticidade muito grande, né? Eu te conheço há muito tempo, então, assim, eu tenho um carinho, um amor muito grande por você. E gostaria que você falasse o seu Instagram e onde fica o seu consultório. Para os homens que têm ejaculação precoce, fala que está com cálculo renal e vai, gente. Não tem problema, né? A gente esconde, não fala para ninguém. Não, eu queria realmente agradecer o convite. A Loreta, poxa, é uma convivência de anos e anos, né? Nos formamos há quase 31 anos já, né? E te parabenizar também por todo o teu trabalho. Instagram, você traz muita informação, isso que é o mais importante, né? Informação que você leva para as mulheres, para os homens, para a população em geral, isso não tem preço, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite, foi um prazer estar aqui. O meu consultório fica na Sampaio Viana, no Paraíso, ali perto do H-Cor, Sampaio Viana 253, tá? E o telefone é 3288-1003. E o seu Instagram? @Dr. Antônio Correa Lopes Neto, é meu nome. O Neto, eu esqueci do Neto. Não tem problema. Mas é um prazer, obrigado. Não, eu que agradeço, eu não tenho palavras. Obrigada. Obrigado.